Olá pessoal, tudo bem? O Atualizando Linhares dessa semana, ele vem homenagear os 30 anos de existência e de vigência do Código de Defesa do Consumidor. Uma lei famosa, uma lei poderosa, que ela tem por finalidade equilibrar toda e qualquer relação de consumo. Então, aonde estiver consumidor, lojistas, comerciantes, fabricantes, fornecedores de produtos e serviços, é claro, vai estar ali o Código de Defesa do Consumidor para que, a partir das suas leis, ele possa fazer justiça nessas relações. E este código, que é uma arma poderosa, agora, na pandemia, muda algumas legislações. Esse código, portanto, na pandemia, ele passa a gerar algumas dúvidas. Sabe por quê? Muitas lojas físicas que vendiam seus produtos fecharam. Muitos serviços que o consumidor tinha solicitado não foram entregues. Alguns serviços que os consumidores, por exemplo, estavam pensando em solicitar já não existe mais. Consegue perceber que nesse período de pandemia, essa relação entre consumidor, pessoa física, e fornecedores, fabricantes, comerciantes mudaram? Pois é, com esta mudança advindo da pandemia, muitas dúvidas em relação ao Código de Defesa do Consumidor a população passou a ter. E o Atualizando Linhares, como o próprio nome diz, vem atualizar, vem informar a vocês de alguns direitos do consumidor que a população tem muita dúvida, portanto, nesse período de pandemia. Veja só, pessoal, muitas pessoas nos procuram e falam o seguinte: professor Bernardo, esses itens de consumo que aumentou, portanto, o consumo, a compra nesse período de pandemia, como o álcool em gel, a máscara cirúrgica, o preço pode ser elevado? Olha bem, quem fixa o valor do preço desses itens de consumo é o fornecedor. Ele é livre para fixar este preço. Porém, o que não pode é ele se valer dessa situação de calamidade, é ele valer dessa situação de pandemia do Covid-19 e colocar um preço por demais abusivo, visando oferir lucro tão somente. O próprio Código de Defesa do Consumidor, quando se depara com situações como esta, por exemplo, ele considera que é uma prática abusiva, que está previsto no artigo 39, inciso 5 do Código de Defesa do Consumidor. Você pode também se amparar no artigo 157 de uma outra legislação também importantíssima, que é o Código Civil. Então, consumidor, o que você faz quando se depara com um estabelecimento onde esses itens de consumo, por força da pandemia, está num preço totalmente exorbitante? Procure comparar o preço daquele produto antes da pandemia com a pandemia. Se tiver dificuldade nisso, compare o preço daquele produto, daquele estabelecimento que o preço está extremamente alto, com o de um outro estabelecimento. E leve essa demanda para o PROCON. Faça essa denúncia. Faça exigir o direito previsto no Código de Defesa do Consumidor, a qual você tem, portanto, esse direito. Uma outra pergunta que o Atualizando Linhares vem trazer para vocês sempre, viu, pessoal? Informando e levando conteúdo para que vocês possam exercê-lo no dia a dia, é uma situação muito comum, que muita gente se deparou e vivenciou ela. Você quer ver? Professor Bernardo, olha bem, eu fiz um serviço, contratei um serviço de viagem, voos, hotel, paguei por algum teatro, cinema, enfim, hospedagens, clubes recreativos, shows. Eu fiz toda a contratação desse serviço e por força da pandemia não tive êxito e não teve nada que se colocasse à disposição da gente. Qual é o meu direito do consumidor? Professor, o que o Atualizando Linhares tem a dizer para a gente nesse momento? Veja bem, se você contrata por um serviço, qualquer um desses que eu falei com vocês, e esse serviço não é oferecido, você pode, obviamente, exigir a devolução do seu valor na íntegra. Agora, pode ser que aquele que está fornecendo esse serviço, ele diga para você o seguinte: E essa conversa é lícita, inclusive é saudável, vamos escutá-lo que ele tem a dizer. Fala, olha, não pega o seu valor de volta não,
deixa aqui com a gente que você vai ter um crédito aí que pode ser utilizado no prazo de 12 meses. É uma situação. Eles também podem dizer para vocês, olha, faz o seguinte, ao invés de você pegar esse crédito de 12 meses, vamos remarcar isso para o ano que vem, torcendo que a pandemia saia, ou eles podem te chamar para qualquer outro tipo de conversa. Isso é extremamente possível e é válido sempre o diálogo. E por fim, uma outra dúvida que nós separamos aqui para trazer para vocês com carinho, é uma situação que todo mundo tem, aparelho celular. Professor, meu aparelho celular deu problema, nesse período de pandemia eu não consigo levar para assistência técnica porque está fechada. O que a gente faz? Ora, vocês têm 3 direitos. Primeiro você devolve, pega o dinheiro de volta, troca por um outro nas mesmas características ou pode trocar por um outro maior, desde que você pague a diferença. São essas as informações de hoje do Atualizando Linhares em homenagem aos 30 anos do Código de Defesa do Consumidor, uma lei importante, uma lei significativa e é uma lei que todos devemos conhecer um pouquinho para que possamos exigir os nossos direitos. Até o próximo Atualizando Linhares com o professor Bernardo. Forte abraço, até lá!